Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Ademar Almeida Bernardes e hoje apresentarei o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje: homenagem aos 158 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, o primeiro livro sobre a doutrina espírita, publicado pelo educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo Allan Kardec. É uma das obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos veio a público em 18 de abril de 1857, em Paris, capital da França. Em homenagem aos 158 anos desta obra monumental, apresentamos uma síntese de O Espiritismo de Kardec aos dias de hoje, produzido pela Federação Espírita Brasileira. Publicado em Paris, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o marco inicial de uma nova fase da evolução humana. O Espiritismo baseia-se na solidez deste livro, na credibilidade e sabedoria de suas fontes espirituais, na pureza de sua moral evangélica, nos meios de transmissão mediúnica e na coerência de suas revelações. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, portanto, não existe revelação. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo dos astros, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química revelou a lei das afinidades entre as substâncias. A fisiologia revelou as funções do organismo. Copérnico, Newton, Galileu, Laplace e Lavoisier foram reveladores. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo espiritual que nos cerca e, por conseguinte, o nosso destino depois da morte, é uma verdadeira revelação, na acepção científica da palavra. A revelação espírita é de origem divina e de iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho humano. Obedecendo a uma sequência histórica, a primeira revelação divina teve sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não a tem em um só indivíduo. Aí está um caráter essencial de grande importância. A revelação espírita, ou terceira revelação, é coletiva no sentido de não ter sido dada como privilégio a pessoa alguma. Foi espalhada simultaneamente por sobre a Terra a milhões de seres humanos de todas as idades e condições. As revelações de Moisés e de Cristo, sendo resultado do ensino pessoal, apareceram num só ponto em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. A revelação espírita, não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades veladas, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Mas quem toma a liberdade de interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos, cientistas, religiosos, filósofos e pesquisadores.
Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Um último caráter da revelação espírita é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. O que se pode observar é que o desenvolvimento da ciência se processa justamente na direção dos princípios espíritas. O exemplo mais recente está nos jornais. Depois do átomo e de todas as suas subdivisões, os cientistas acabam de dar mais um passo no estudo do microcosmo. Agora, com o anúncio oficial da descoberta do top quark, a partícula mais fundamental da matéria. Esta conquista científica, que ajudará a entender planetas, estrelas, galáxias e a própria vida, vem confirmar ensinamentos que já nos haviam sido antecipados pelo capítulo 2º do Livro dos Espíritos, sobre os elementos gerais do universo e as propriedades da matéria. O Livro dos Espíritos foi elaborado através do diálogo, uma das formas mais livres e ricas da tradição filosófica. Em vez de enfatizar as contradições, os conflitos e as lutas dos opostos, a dialética espírita prefere a compreensão, a união dos contrários, o entendimento que conduz ao progresso. Pela primeira vez surge uma comunicação como esta. O mundo do desconhecido se vai revelando ao ser humano, que passa a poder avaliar, de modo objetivo e racional, o sentido maior de sua existência terrena, a importância do cumprimento das responsabilidades assumidas, a finalidade do aprendizado individual e coletivo para o aperfeiçoamento de todos e de cada um, sem exceção. A fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. É aí que reside a principal força do Espiritismo. Força que não fica apenas circunscrita ao plano filosófico, mas que também se estende aos planos científico e religioso. Científico, porque o Espiritismo é uma ciência que demonstra experimentalmente a existência da alma e sua imortalidade. O diálogo ou intercâmbio mediúnico entre o mundo espiritual e o mundo corporal vem abrir uma nova era nos estudos espirituais. Assim, o Livro dos Espíritos se apresenta como um marco definitivo. Antes dele, tínhamos o espiritualismo utópico. Com ele, e depois dele, dentro dos ensinamentos da doutrina, temos o espiritualismo científico. Hoje, mais de 100 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, nenhum dos princípios fundamentais do Espiritismo foi abalado. Todos permanecem intactos. E isso num século em que o mundo sofreu radicais transformações em todos os campos do conhecimento. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Aos que nos ouviram, os nossos sinceros agradecimentos, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.